Marina Silva, cotada para o Ministério do Meio Ambiente no novo governo Lula, fala sobre como a visão de Lula sobre o tema mudou. Isso foi numa entrevista que foi dada por ela hoje à BBC News, ainda na COP27, que ela está lá no Egito. E nós já falamos aqui na live, né, sobre como a Marina Silva e a Isabela Teixeira são as principais cotadas para o Ministério do Meio Ambiente. Ambas já ocuparam o cargo antes, mas daí pensando mais no caso da Marina Silva, houveram aí muitos desentendimentos entre ela e o Lula, a saída dela do cargo foi conflituosa e, além disso, a campanha petista fez aí ataques contra ela nas eleições de 2014, né? Então, isso gerou aí um distanciamento entre Lula e Marina, e até por isso foi muito simbólico quando agora nas eleições de 2022 a Marina declarou apoio ao Lula durante a campanha, né? Até chamou bastante atenção da mídia quando isso aconteceu. E daí isso gera uma pergunta: como seria ela assumir de novo o ministério agora? Daí a gente vai para a entrevista que ela deu hoje, no caso, dia 14 de novembro de 2022, à BBC News. Vou mostrar alguns trechinhos aqui. A ministra do Meio Ambiente colocou em ação um programa que foi capaz de reduzir significativamente o desmatamento no país, mais de 60% durante o governo Lula. Mas a senhora deixou o ministério na época, muito se falava sobre pressões de outras pastas, outros ministérios que reclamavam que o Ministério do Meio Ambiente retardava projetos de desenvolvimento, e houve notícias na época também que o presidente Lula não teria dado o apoio necessário para que a senhora permanecesse diante desses atritos. O que faz a senhora crer que agora vai ser diferente, que vai ter um compromisso mais focado no desenvolvimento sustentável? O mundo mudou. O mundo mudou e aqueles que não são negacionistas mudaram também. Se nós pararmos para pensar em termos políticos, você imaginaria uma frente ampla com o PSDB apoiando o Lula? Ninguém não imaginaria isso. Em situações extremas, as pessoas que têm compromisso com aquilo que há de mais importante para a vida, para os direitos humanos, para a proteção do meio ambiente, são capazes de produzir mudanças, e o presidente Lula mudou. Essa agenda agora, naquela época, as diretrizes de controle e participação social, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, combate às atividades ilegais, política ambiental transversal, eram diretrizes só do Ministério. Agora o próprio presidente assumiu como sendo de todo o governo. Foi ele que disse que a política ambiental vai ser transversal. Foi ele que disse que o clima está no mais alto nível de prioridade e que queremos chegar ao desmatamento zero e que queremos fazer uma reindustrialização já em acordo com os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris e que queremos transitar para uma agricultura de baixo carbono. Ele disse isso no seu discurso de vitória. Naquele momento ele poderia escolher qualquer coisa para dizer, mas ele escolheu exatamente aquilo que é mais importante para o Brasil e esse momento que o mundo está vivendo e a contribuição que o Brasil pode dar. Ele falou de democracia, ele falou de combate à desigualdade, de enfrentamento da mudança climática e de chegar ao desmatamento zero, respeitando as populações tradicionais, criando um novo ciclo de prosperidade para o Brasil. O mundo mudou e o presidente Lula também. Essa a fala da Marina que eu achei bastante interessante. Eu acho que também... assim, o perdão da Marina, a luta e a aliança que a Marina fez, foi uma das coisas que mais me emocionaram assim, durante o processo das eleições, porque os nervos nossos estavam à flor da pele ali, durante aquele processo. Uhum. E na hora que eu vi a Marina, a postura da Marina, esse reencontro, essas alianças, para mim assim, foi uma coisa muito simbólica de como que o Brasil que a gente está vivendo agora, né, os tempos atuais, requerem que a gente precise repensar várias coisas e estratégias ou as nossas histórias e trajetórias políticas frente ao que era necessário naquele momento. Então, assim, acho bonita a postura dela e acho interessante ela ressaltar que Lula ainda está
apontando novamente sobre a pauta ambiental, mesmo tendo ganhado, que agora não precisaria fazer promessa de campanha, né? Mas agora é um compromisso, talvez, aí para os próximos anos. Exatamente. E daí eu acho que dá para a gente pensar aqui também na questão dos projetos petistas que ocorreram, né, durante os governos petistas, que foram aí num sentido contrário ao meio ambiente. Eu acho que o maior destaque que a gente poderia dar é a usina de Belo Monte, né? Obviamente perguntaram isso para a Marina e ela também trouxe uma fala sobre isso. Vamos ver. Os marcos do governo Lula teve a redução da taxa de desmatamento, mas foi marcado por grandes obras, né, como Belo Monte, né, outras hidrelétricas, ou mesmo a exploração do petróleo. Como a senhora acha que pode ser esse novo governo em relação a essas obras ou a exploração do petróleo? O que deve mudar em relação ao que foi no passado? Eu acho que o próprio presidente Lula já sinalizou o que vai mudar, né? Eu não posso falar por ele, eu posso falar aquilo que ele falou, né? Ele disse em Manaus que agora nós temos outras alternativas, que a energia eólica, que a energia de biomassa, que a energia solar, ela já tem um custo mais barato do que a própria energia de hidroeletricidade. De que esses grandes empreendimentos, eles têm como ser substituídos por fonte de geração de energia que seja limpa, renovável, segura e com geração distribuída, que inclusive ganha eficiência, porque o custo de transmissão, além de ser caro, mas também tem uma perda em termos da energia que é produzida, em torno de 25% é perdida nos processos a longa distância. Quando você trabalha com os parques eólicos ou os parques de energia solar, ou mesmo de biomassa, aquela energia é usada, digamos assim, no seu potencial máximo, naquela localidade. Então, essas outras alternativas vêm em socorro desse objetivo de uma Amazônia preservada, com desmatamento zero, e de fazer com que o Brasil não só lidere o processo de preservação das florestas na América Latina, mas no mundo. Então você vê aí também outro ponto que eu acho bastante interessante, né? Como em nenhum momento se passa pano para o, vamos e convenhamos, verdadeiro desastre socioambiental que foi a usina de Belo Monte, mas ao mesmo tempo também aponta para uma direção diferente. Eu acho que até aquela fala sobre autocrítica que tanto se fala sobre o PT, eu acho que agora está no momento de fazer um acerto de contas com um passado recente, assim, sabe? E eu acho que ele em muitas áreas, né, porque a realidade tem tanta coisa para a gente poder pensar e mudar a situação do brasileiro, mas eu sinto que existem movimentos interessantes de pensar e fazer um acerto de contas com a história do passado. É lógico que eu não sinto que vai ter todos os acertos de contas que nós desejamos, mas a gente também está aí, sempre esteve para fazer o papel de ser crítico, mas sem ser uma crítica vazia, né? Sem usar o antipetismo como uma alavanca aí de criar debates. Eu acho que, na verdade, é de estar mesmo ali tensionando os debates de forma positiva para a gente poder cada vez mais alinhar a esquerda esses debates no sentido de que o meio ambiente está ali, assim, a pauta ambiental, ela está para ontem. A gente está chegando no momento do planeta de ruptura metabólica, com estudos e especialistas que dizem que vai chegar um momento que a gente não vai ter volta. O que a gente vai fazer? Então, assim, não é só sobre esses 4 anos, é sobre a continuidade nossa enquanto brasileiros, mas também enquanto humanidade. Então, assim, do impacto que a Amazônia tem, por exemplo, na América Latina como um todo, nas chuvas, na temperatura, como que um avanço e uma destruição enorme da Amazônia, por exemplo, impactaria no ciclo de chuvas, lugares que não eram desertificados, outrora poderiam ficar desertificados. Então, assim, para mim, a gente está vivendo num ponto de ruptura que chega próximo das distopias de universos que a gente vê que o mundo literalmente está acabando. Então, eu sempre falo que nessa ganância que a gente tem do próprio capitalismo como um todo, tem um autor que eu amo muito, que é o Mark Fisher, que ele tem uma frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, assim, parece que a pauta ambiental sempre vai ficando postergada, mas chegamos no momento agora que esse papo não dá para poder deixar para depois. Não é na volta a gente compra aquele doce, sabe? Então, agora é a hora da gente
movimentar aí essas pautas, porque realmente está assim, chegou num ponto que não dá mais. Exatamente. E daí tem um último pontinho que eu quero trazer dessa entrevista da Marina, que eu achei interessante, que é quando ela faz uma contraposição entre o que foi o governo Bolsonaro e o que se espera que se faça agora no governo Lula com relação à participação internacional nessa questão da preservação da Amazônia. Obviamente que nesse terreno queremos cooperação e investimento, mas não estamos fazendo isso como a chantagem que era feita. Só vamos proteger floresta se nos pagarem. O Brasil reduziu 83% do desmatamento com dinheiro próprio e recebeu um bônus por isso, da Noruega e da Alemanha. E agora nós queremos ampliar o Fundo Amazônia. Conversei ontem com o Reino Unido, conversei ontem com a Alemanha, tenho conversado com o Canadá, temos conversas com a Noruega, com vários agentes que querem cooperar com o Brasil, e um dos caminhos pode ser o Fundo Amazônia. Então, é uma questão ali que ela fala, que é bastante interessante, que o governo Bolsonaro, ele de fato fez isso. Ele, em alguns momentos, pareceu tentar colocar a Amazônia como um refém: escuta, me deem dinheiro, senão eu vou destruir a Amazônia. E ela fala que não quer fazer isso, e daí já há conversas aí de voltar ao Fundo Amazônia, que é algo que já existia, que durante o governo Bolsonaro deixou de existir, né? A Alemanha, a Noruega, que tinham esse Fundo Amazônia, saíram, e agora parece que existe esse interesse em voltar. Isso é uma questão que talvez a gente possa falar aí, que dialoga um pouco com a questão da justiça climática, mas enfim, da ideia de que todos têm responsabilidade por cuidar do meio ambiente, mas que a gente não pode cobrar que os diferentes países tenham a mesma contribuição, quando você tem países que, de fato, já cresceram muito mais justamente destruindo o seu meio ambiente. Diga, tentar equalizar isso aí, essa matemática é um desafio, mas é possível, inclusive, e pensando até mesmo em termos que são difíceis, em tempos, né, globais, que é a palavra cooperação mesmo, de como que esses países vão negociar isso. Isso é uma disputa política muito forte, assim, sabe, que a gente, eu acho que nos próximos anos, cada vez mais isso vai ficar acirrado, até por questões de hegemonia, imperialismo, de como que isso vai operar aí na geopolítica. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, inclusive, assim. É porque, não sei, tudo que envolve pauta ambiental e geopolítica e imperialismo, a gente percebe que existe o que é ideal e necessário para este momento, mas a gente vê também o que ali na correlação de força, a gente sabe como que fica difícil para os países do sul global, né? Então, assim, nós que somos a periferia do mundo, estamos ainda precisando de muito suporte, que não vai vir de bom grado, assim, talvez só se for um mal necessário global, sabe? Eu acho que é por aí que está este caminho. Eu diria que até mais do que uma questão de que é possível, eu diria até que é necessário a gente conseguir fazer isso, né? Porque uma das coisas que a gente sabe que que pode acontecer caso a gente realmente perca o controle aí da crise climática, é que os países da periferia vão sofrer muito mais do que os países da centralidade, né? Com certeza. Nossa. Então não dá para separar uma pauta da outra. Exatamente, está tudo muito conectado, assim, sabe? E eu acho que, não sei, se nos anos 90, nos anos 70, a pauta ambiental, ela tinha um quê ali de, olha, a emergência do momento. Agora a pauta é, olha, já passou o momento da emergência, da urgência, estamos na UTI mundial, sabe? Eu acho que essa que é a celeridade que a gente tem que dar para a pauta, e a seriedade também que os países precisam enfrentá-la, sabe? Uhum.